Olá, professor Nelson, seja bem-vindo. Tudo bem. Bem, então Me vamos. convidou, eu estou aqui. Oi, que bom que o senhor Uau, que aceita. honra! Que saudade, É, Tudo professor! bem, Vânia? Faz tempo? Ué, você está se professor. escondendo de mim, professor? Me deixa morrendo de saudade do senhor. Imagina, estamos aí para sempre trabalhando. Como é que estão as Ah, coisas? Tudo bem, Vânia? tudo bem, graças a Deus. Muito Sônia, trabalho? querida, Ah, boa tarde, que bom vê-los, Tudo bem, professor Sônia? Faz Vânia. Tudo tempo. bom? Bom tá ver. vendo, professor? Não sou a única que estava morrendo de saudade do senhor. Ah, Você tá em São Paulo? Eu estou no Rio. Você está no Rio? Continuo. Tá frio Continuo. no Rio? São Paulo está no gelo Tá aí. bem frio hoje, viu? Deu uma virada boa de É, tempo. São Paulo também está bem gelado. Oi, João, boa tarde, tudo bem? Amanheceu 12 graus. Tá 12 graus aí? Agora está 10. Amanheceu 12, agora está 10. vai Caramba. piorar, né, professor? Tá certo. Yara, Eu tudo estava bem? aí semana passada, eu Professor, morri de frio. Ah, Oi, professora Yara, como vai? tudo bem, gente? Que Tudo bem. alegria! Parece que vai nevar no Rio de Janeiro, acreditam nisso? É É mesmo? sério, não é risada. Na serra do parque lá de Itatiaia, diz que vai nevar. é no Caramba! Como é que pode isso? As regiões mais Depois não acreditam nas mudanças climáticas, né? É bem Exatamente, isso. exatamente. Jundiaí está 13 graus agora. 13 É. graus. Uau. Aqui tá até que tá quentinho hoje, mas diz que amanhã vai para máxima de 18 graus. Máxima de 18 graus na cidade do Rio de Janeiro, tá todo mundo morrendo de frio, né? exatamente. É verdade. Kassai, você tem o controle de todas as pessoas que estava previsto entrar na reunião? Dos palestrantes, sim. A Yara vai fazer a abertura. A gente não tinha certeza se o senhor conseguiria estar presente. Então, Mas eu vou só assistir, eu não vou falar, não. Ah, Vamos, não bem? acredito nisso, imagina. O pai do relato integrado no Brasil Não, não não, vai não, falar não. de relato integrado, acho que é Não, impossível. eu vim ouvir e aprender. É ruim. Tá, Temos né, muita. Vânia? É, não dá para acreditar. Aham. Deixa. então, dentro de um minuto, a Yara faz a abertura. Tá certo. Abertura. Sejamos britânicos. Ok. Então, à vontade, Doutor Yara. Kassai, cadê a Leila? Ela tá por aí? Não, ainda não, mas por Ainda não. enquanto você toma conta aí. Então, Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, né? Eu estava pensando, professor Kassai, quando foi a primeira vez que a gente fez uma reunião do NECMA no Congresso USP? Não consigo nem lembrar, acho que foi 2008 ou 2009. por aí. É bom lembrar dos primórdios, né? Do começo de tudo. Eu me lembro que eu, aluna do professor Nelson, aí eu fui para o professor, falei, professor, a gente tem que falar desse assunto de contabilidade socioambiental, a gente tem que abrir uma área de pesquisa. Aí o professor Nelson falou, vai procurar o professor Kassai. E assim tudo começou. Depois disso, o núcleo de estudos foi batizado, né? Tivemos algumas discussões, o núcleo foi batizado e a gente tem tido várias atividades ao longo desse tempo, apesar de todo mundo ser muito ocupado, ter muita coisa, mas eu acredito, tanto o professor Nelson quanto o professor Kassai tornam possível essa amálgama que junta todos nós, né? Depois da criação da temática no Congresso USP, isso tudo realmente vem propiciando aí a gente ter sempre essa possibilidade de discussão, esse espaço para discussão desse tema tão relevante. E, para minha surpresa, né, porque esse assunto de sustentabilidade socioambiental, ele já vem há tanto tempo sendo falado, mas agora ele virou a sensação do momento, tal do ESG, né? Então, virou a sensação, finalmente, em toda a discussão que se vê hoje, por exemplo, o presidente da CVM teve uma palestra à parte da manhã, e aí esse assunto ESG foi trazido também para discussão,
né? A questão dos investidores também estão sempre conversando sobre isso agora. Então, parece que a gente vai ter um espaço que o tema precisa ter, né? Ou pelo menos está se abrindo. Não sei se vai dar tempo, eu não sou muito otimista, não sou uma pessoa tão otimista assim, eu sou mais do grupo do Rob Gray, que pensa nas coisas de maneira mais crítica, mas, de qualquer maneira, é um prazer estar com todos aqui. Nós temos muitas palestrantes, né, muitos oradores, e temos que conciliar aí nesses 90 minutos. Então, vou ser bem breve. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e vou passar a palavra para a professora Leila Márcia, para que ela também dê um oi para nós. Ela também traz novidades, né, professora? Também um doutorado aí recém-concluído, há pouco tempo. A professora Elise também vai falar daqui a pouco, também vai falar das suas experiências. Vamos até ter, se der tempo, né, professor Kassai, teremos aí uma pinceladinha de um TCC interessante também no tema. Então, passo a palavra para a professora Leila e, em seguida, vamos continuar. Obrigada. Será que a professora Leila está congelada? Ela está presente, mas está... Ela está aqui, mas está congelada, eu acho. Professora Leila? E está aqui no chat, espera aí. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Sim, então, professor, eu estou com uma oscilação, a internet está saindo, não está conseguindo segurar o canal, então tá caindo toda hora. Eu já tentei 3 vezes a entrada. Aqui está muito quente. Se você quiser continuar, professora Leila, enquanto a gente te ouve, e aí, se der alguma zebra, a gente interrompe. Só uma breve palavra para depois a gente passar para os próximos participantes, pode ser? Começa falando quantos graus está aí no Pará. Pode sim, professor Guilherme. Está muito quente aqui, verão, né? Nós estamos na nossa estação de... Aqui só tem 2 estações, de chuva e de sol, né? Tanto a Yara quanto o professor Kassai, eles visitam muito aqui a região. Estou sempre vindo aqui, sabe como é que é? Todo dia chove e todo dia tem muito calor. Mas em julho, especialmente, é muito quente, né? Bom, gostaria de agradecer o convite, é uma alegria e satisfação estar no Fórum NECMA mais uma vez, né? Lembrando que esse núcleo de estudos ele já foi formado, né, desde 2009, então a gente vem aí tentando fazer um trabalho junto com o professor Kassai, reportando os fatos, né, as situações aqui da região da Amazônia. Então, é sempre uma alegria muito grande poder estar participando com todos vocês. Como a professora Yara colocou, também conheço o professor Yara do CISA, né, dos encontros com o professor Rob Gray, e é uma temática que a gente já vem trabalhando e discutindo há bastante tempo, mas conforme aí a mídia e os meios de comunicação, ela toma, né, alguns direcionamentos, né? E realmente o ESG, que é a responsabilidade socioambiental corporativa, que é uma coisa que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado em 2007, 2008, com as mineradoras aqui da região, né, do estado do Pará. E a gente vê agora sendo abordado com muita ênfase, né? E aí outros setores da economia também envolvidos, e isso para a gente assim, até é uma forma assim, de sentir a alma mais leve, né? Porque a gente não fica sozinho nessa discussão e nesse debate dentro das academias e em um ou outro nicho de pesquisa, né? Tentando mostrar para a sociedade a importância de tudo isso. Mas o momento agora do relato integrado, né? E aí eu não sei como a gente não conseguiu sentar, né, professor Kassai, para dar uma organizadinha, já tem estado aí o fórum. Mas eu penso, já são 15 e 10, já 15, né? Tem que passar a palavra para a professora Vânia,
que vai falar sobre o rumo ao relatório compreensivo, né? A professora Vânia também sempre presente nos encontros do NECMA. Lembro que 2019 também veio para uma pauta, né? Representando sempre a ala feminina. Professora Leila, sua fala está cortando. A internet. Nessa luta, nessa... Então, devolvo então a palavra para a professora Yara e o professor Kassai para dar continuidade no evento. Obrigada, professora Leila. É uma pena que a gente está com pouco tempo, mas a gente tem que organizar, né, professor, umas lives, uns seminários, webinars aí para a gente tocar nosso trabalho. Tem tanta coisa para fazer, o mundo realmente está fervilhando com esse tema ESG, então acho que a gente pode, e tem tanta gente rica, né, conhecedores aí do tema entre nós, então acho que é hora. Outro dia mesmo escutei assisti uma live da professora Vânia e lá no IBGC, então tem sempre alguma coisa acontecendo, vamos organizar algumas coisas aqui no NECMA também. Todos nós aqui, eu acho que a maioria são todos conhecidos, né? Então nem vou falar do currículo de ninguém para a gente não perder tempo, todos os currículos são longos, ricos. Então, o que eu vou fazer é imediatamente passar a palavra para a Vânia, agradecer mais uma vez a participação. A Vânia sempre que traz conteúdos sempre novos, inovadores para nós. Então, Vânia, por favor, obrigada. Obrigada, professora Yara, professora Leila, pela introdução, professor Kassai, pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui compartilhando com vocês questão apaixonante dos relatos integrados, né? Eu acho que toda profissional da área de reporte corporativo, principalmente como é o meu caso na área de contabilidade, para a gente é um prazer muito grande ter uma ferramenta que pode aumentar a comunicabilidade, a nossa capacidade de comunicar os negócios da empresa de uma forma que seja facilmente compreensível para todos os usuários. Então, eu estou compartilhando aqui a minha tela, espero que todos estejam vendo. Até acho que o iniciozinho de 2010, 2012, eu sempre achei que contabilidade era mais do que o bastante para reportar uma empresa. Mas o que aconteceu no finalzinho de 2011 é que alguém muito querido, que está até presente aqui, me apresentou um tema completamente novo, um tal de relato integrado, que a primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, isso não é minha praia, eu sou contadora, eu conheço débitos e créditos, e conheço balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, não sei nada sobre essa questão de sustentabilidade, isso não é comigo. Mas o que a gente pode ver ao longo dessa coluna aqui temporal é que, na verdade, cada vez mais a gente percebe que a informação financeira é só a ponta do iceberg e que esconder o resto do iceberg abaixo da superfície é ignorar risco, é ignorar fatores que podem comprometer a continuidade da empresa, podem comprometer a saúde das pessoas que trabalham na empresa e que vivem nesse planeta. Então, eu fui apresentada ao tema do relato integrado, que é algo extremamente apaixonante, mas queria até aproveitar, já que a gente está falando da história do relato integrado, para dar 2 minutos do meu tempo para quem trouxe relato integrado para o Brasil. Professor Nelson, conta para a gente aí como é que isso veio parar por aqui. Isso. Ué, cadê o Nelson? Será que caiu? Tentando ver aqui.
Como é que eu volto? Já está falando, professor? Eu quero ver se eu apareço. Nós estamos te vendo. É que ela está compartilhada. Minutinho só. Só se a Vânia descompartilhar momentaneamente a tela. Ótimo. Eu estou vendo o Kassai agora. Agora, vocês estão me vendo agora, né? Sim. Sim. Então, houve uma época em que eu estive participando mais ativamente da concepção, gestação das normas contábeis internacionais junto ao IASB em Londres. O Brasil se candidatou a uma posição junto ao board do IASB, e eu acabei sendo designado como representante brasileiro junto a esse board. Então, lá nós discutíamos, debatíamos todas as sugestões que vinham de várias entidades do mundo inteiro a respeito de futuras normas contábeis que viessem a ser candidatas a se transformar numa norma internacional IFRS. E naquele ambiente, em um determinado momento, surgiu a sugestão de que o principal objetivo da informação contábil financeira não é retrospectiva. O principal objetivo é mostrar o aspecto retrospectivo para ajudar os usuários das demonstrações financeiras a construir cenários prospectivos. Então, o passado ajudando a ensinar sobre o futuro. E a partir dessa percepção, alguém, e isso é um processo gradativo, evolutivo, não foi uma coisa que aconteceu em pouco tempo, foi um amadurecimento de bastante tempo, falou, muito bem, então nós nos esmeramos no mundo contábil em oferecer desempenho pretérito para avaliação de expectativa futura com os dados contábeis convencionais, as demonstrações financeiras, ativo, passivo, patrimônio, demonstração de resultado e as demais. Acontece que, embora estes sejam elementos absolutamente vitais e fundamentais para instruir a criação de expectativas futuras, eles são, conquanto mandatórios, insuficientes, porque tem mais coisa que pode interferir na geração e na gestação de expectativa do que os dados que nós estamos oferecendo de ativo, passivo, patrimônio e as demais informações. Então, começou-se a construir naquele momento uma percepção de que a contabilidade poderia associar-se, fazer parceria, ser parceira de outras áreas de atuação de uma entidade, seja uma entidade empresarial com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, para enriquecer aquele produto que a gente estava oferecendo para os usuários do nosso trabalho, adicionando comentários que iam além dos comentários básicos, fundamentais e tradicionais do modelo contábil convencional. Então, ali começou a surgir essa ideia e dando um grande salto no tempo, essa ideia hoje está consagrada dentro daquilo que já foi mencionado na abertura, o ESG, meio ambiente, aspectos sociais e aspectos de governança. Então, isso nasceu nesse processo evolutivo e evidentemente, mais para o final do encontro, eu comento alguns dos desafios que nós teremos com relação à inserção da contabilidade nesse modelo. Esse mapa que está na tela mostra bem a
a evolução temporal nesse sentido, ou seja, desde a década de 30 dos anos 1900, quando os mercados de capitais, principalmente dos Estados Unidos, se reestruturaram depois da crise de bolsa de 1929, até hoje, os padrões que permitam uma captura de todos os efeitos, da maior parte dos efeitos que podem impactar a expectativa de resultados futuros. Basicamente, acho que neste momento essa introdução seria suficiente. Obrigada, professor Nelson. Sempre uma aula ouvir o senhor. E o resultado desse crescimento, né, dessa valorização dos aspectos que não se limitam aos financeiros, eu sempre costumo dizer que eu aprendi a valorizar isso quando meu marido e eu fomos visitar um restaurante que nós costumávamos ir toda semana, era o nosso restaurante favorito, mas nós estávamos esperando mais um bebê, precisávamos de mais um quarto, e um dos apartamentos que a gente foi visitar era dos donos do restaurante que a gente costumava frequentar, e nós nunca mais voltamos lá. Então, é a mesma coisa, as empresas hoje, os investimentos, os investidores, o mercado, ele não quer apenas saber se a empresa dá lucro, ele quer saber se esse lucro é sustentável. Talvez por isso esse assunto tenha crescido tanto ultimamente, como a professora Yara nos falou na introdução. Um tempo de pandemia nos ajudou a ver que existem questões e coisas que aparentemente são inofensivas, do tamanho de um vírus, mas que eles podem causar um estrago tremendo, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode estar ignorando e que podem fazer diferença no futuro. Com isso, começaram a surgir os padrões de informação não financeira, que a gente prefere chamar de pré-financeira, porque um grande sábio costumava dizer para a gente, no início dessa caminhada, que informação ESG, se ignorada, vai afetar o fluxo de caixa no futuro, tanto quanto a informação que a gente chama hoje de financeira no presente. É claro que o GRI foi um pioneiro nessa questão de trazer padrões e formas de apresentar informação financeira, e depois foram surgindo os outros, como o SASB, como o TCFD, que cuida de questões climáticas, o incentivo do World Economic Forum, o CDP, o CDSB e tantos outros, né? Existem muitos padrões aí. Eu botei o relato integrado em amarelo, porque, na verdade, esse quadro foi gentilmente cedido pela PwC num evento que nós estávamos juntos, e eles me autorizaram a utilizar nas apresentações. Ao contrário dos outros, o relato integrado, ele não é um novo framework de relatórios de sustentabilidade. O propósito dele é diferente, é atender aquilo que o documento da Rio+20 prescreveu e que a nossa amiga Glaucia, que vai estar falando com a gente, trabalhou tanto para conquistar, que é o fato de que nós precisamos apresentar informação financeira e pré-financeira ou de sustentabilidade com o mesmo padrão de qualidade. Ou seja, não podemos colocar informação financeira como responsável por 90% da nossa prioridade e colocarmos o restinho, o cantinho ou embaixo do tapete para a sustentabilidade. A gente precisa que o mesmo critério, a mesma preocupação com qualidade, com evidenciação, com fidelidade ao retratar a realidade da empresa, seja observado tanto para questões ESG quanto para questões financeiras. E o relato integrado vem fazer isso. A proposta dele é eliminar esse muro que aparentemente divide o que é financeiro do que não é financeiro. Para o relato integrado, tanto faz que padrão você está usando para o financeiro. Se você está usando o IFRS, se você está usando o US GAAP, se você usa a norma do Banco Central, ou a norma da ANEEL, ou que não faz diferença. Da mesma forma, não faz diferença o que você está usando para o lado pré-financeiro ou de sustentabilidade. Se você está usando o GRI, se você está usando o SASB, se você está usando o CDP, para ele não faz diferença. Ele confia
que ou o seu regulador vai prescrever qual padrão utilizar, ou você vai ter o bom senso de escolher aquele padrão que melhor retrate a sua realidade, o seu modelo de negócio. O que o relato quer fazer é fazer o financeiro falar com o não financeiro. E deixa eu tomar conta do relógio aqui para não atrapalhar o tempo dos meus colegas. Então, o relato integrado, ele não é mais um relatório. Ele, na verdade, ele se preocupa em alterar o processo de reportar. Ele se preocupa em trabalhar a forma como a informação é adquirida. O relatório é consequência natural. Se você melhorar o processo, você vai estar melhorando a qualidade e a transparência. Então, ele quer ser o teto embaixo do qual você abriga tanto a sua informação financeira quanto a não financeira, cruzando uma com a outra, podendo evidenciar uma com a outra e evitando o que o professor Nelson costumava dizer das inconsistências de relatório. Se a empresa diz que ela é um pai para os seus funcionários, a provisão para perda trabalhista não pode ser astronômica. Se ela é tão sustentável assim que ela planta uma árvore todo dia, a provisão para perda ambiental tem que comprovar isso. Então, a empresa não pode ter várias verdades. Ela tem que mostrar nos seus relatórios uma coisa só, uma verdade só, um discurso só. Então, o relato integrado não é um novo relatório, mas é uma proposta de novo processo. E é fruto de uma coalizão, da qual faz parte não apenas reguladores. Então, não é um regulador que está querendo te dizer no futuro o que você tem que fazer, como se criar um novo item de compliance para você obedecer. Dessa realidade, você tem empresas, você tem reguladores, você tem órgãos contábeis, você tem ONGs, você tem normatizadores e você tem academia, aqueles que estão gerando conhecimento. Aqui no Brasil, a USP e o BGC representam o país no Conselho Internacional do Relato Integrado. Eu ocupava essa cadeira substituindo o professor Nelson, tive a honra, em nome do BNDES, e desde que eu me aposentei no ano passado, eu represento o IBGC nesse fórum. Mas não podemos nos esquecer de que os reguladores mundiais estão lá. A Associação Mundial de CVMs, a IOSCO, está lá. A Tokyo Stock Exchange está lá, a London também. O Financial Stability Board, que estabelece as regras do Comitê de Basileia, também estão lá. E essas entidades, inclusive a CVM está como observadora, e eu vou falar disso já já, não estão lá à toa. Então, o relato integrado, ele muda o foco, não é o relatório, é o processo de reportar. Quem é responsável pela elaboração não é um timezinho de 3 ou 4, mas é toda a organização. Vamos acabar com os silos. O conteúdo não é só o que deu. O conteúdo não é só o que deu certo, mas também é aquilo que deu errado. Os problemas e desafios que a empresa tem, você tem que mostrar a realidade completa e não só aquilo que te interessa. O objetivo não é um checklist, é transparência, é accountability, é o teu dever de reportar. O horizonte, como diz o professor Nelson, não é só o que aconteceu no passado, mas é também a tua estratégia futura. Os elementos não é só a informação financeira, mas são os 6 capitais, a informação financeira e também a de sustentabilidade. E a amplitude não é o detalhe, é aquilo que é relevante, é aquilo que vai fazer diferença para quem toma decisão conhecer no mercado. Esse é um modelo de negócio do relato integrado. Se eu tivesse mais tempo, até discutiria ele com vocês, mas um propósito é dizer que trazer informação não financeira, que nós não temos ainda os séculos que a gente tem para os padrões contábeis, não temos as métricas já estabelecidas, não temos a cultura já implementada, é um grande desafio. Mas nem por isso deixa de ser um desafio que vale a pena abraçar. O nosso sonho não é ter relatórios de sustentabilidade bonitinhos, com fotografias lindas. É difundir o conceito do pensamento integrado, de uma gestão que leva em consideração não apenas aspectos financeiros, mas também os não financeiros. Isso não é algo que se constrói sozinho.
E diante dessa realidade, no ano passado, o IRC, que é a entidade que escreve o framework do relato integrado, resolveu, em primeiro lugar, promover um memorando de propósito de trabalho conjunto com as principais entidades que cuidam de relatório de sustentabilidade. E depois disso, em novembro, eles deram um passo além. Eles anunciaram a criação da Value Reporting Foundation. Por que isso era um passo extremamente importante? Porque o relato integrado até hoje, até esse momento, é um framework. Nós que somos contadores sabemos o que é um framework. É um conjunto de princípios, de conceitos. Se a gente pega o IFRS, por exemplo, o framework vai dizer o que é um ativo, o que é um balanço patrimonial, o que é um valor justo. Mas se você quer contabilizar a máquina que você comprou, o instrumento financeiro que você adquiriu, você não vai ver no framework como contabilizar, você vai procurar um standard, o como fazer. Então, o framework te dá o que tem que ser feito, mas é o standard que vai te dar como fazer aquilo que precisa ser feito. Então, a Value Reporting Foundation representa a união do IRC, que tem o framework do relato integrado, com o SASB, que é a entidade americana que tem padrões setoriais e métricas de reporte de relatório de sustentabilidade por setor. E a ideia da Value Reporting Foundation não é que ela seja restrita a essas duas entidades. Na verdade, ela é um convite aberto para que todas as entidades que participam de relatórios de sustentabilidade possam se juntar a elas. Então, o CDSB já está estudando a possibilidade e o diálogo, o discurso que se quer fazer com a Value Reporting Foundation é que juntos podemos fazer mais, podemos ir mais longe e podemos mais rapidamente encontrar os resultados que a gente se pretende fazer. Isso foi algo muito bom. Por quê? Porque tão logo esse memorando de trabalho em conjunto surgiu em setembro, o IFAC fez uma solicitação à IFRS Foundation dizendo, olha, nós já temos um framework, nós precisamos de standard. Vocês já fazem os standards de contabilidade, que reportam a informação financeira. Por que não tratar, e eu lembro disso como um velho sonho do professor Nelson, desde lá o princípio, por que não a IFRS Foundation tratar também dos estándares para relato integrado? Então, isso foi objeto de uma consulta pública, isso é o conceito da Value Reporting Foundation, não se está acabando o SASB, não está acabando o IRC, a Value Reporting Foundation é um propósito de trabalho em conjunto entre essas duas entidades, e a IFRS Foundation fez essa pergunta, será que a gente deve se envolver com esse processo? E a resposta que eles obtiveram é que o mundo precisa disso e precisa disso com muita urgência. Então, eles já criaram um grupo de trabalho que está estruturando esse braço da IFRS Foundation, que vai fazer as normas de sustentabilidade. Aqui nós temos as instituições que fazem parte desse grupo de trabalho. Essa entidade nova vai ser anunciada na COP26 em Glasgow, em novembro. Nós vemos aqui o segundo componente é exatamente o IRC junto com o SASB. O GRI e o CDP não fazem parte nesse momento desse grupo de trabalho, embora sejam consultados, porque a prioridade na primeira fase do trabalho são questões climáticas. Então, era muito mais importante ter o TCFD e o CDSB, que cuidam de efeitos climáticos para não causar ruído. A IOSCO está monitorando isso, será criado um novo braço, não vai mudar o contábil, então a normatização de relatório de sustentabilidade pela IFRS Foundation não altera a forma como você vai contabilizar seus derivativos, o IASB continua funcionando da mesma forma, mas como o braço de sustentabilidade vai estar embaixo do mesmo guarda-chuva, a chance que nós temos de termos inconsistências, de termos problemas de ruído entre a norma financeira e a norma não financeira no futuro, ela fica bastante reduzida. O relato integrado faz parte dessa iniciativa e concorda que o clima é prioridade. Por que a IFRS Foundation escolheu o clima? Porque o TCFD já está bem adiantado.
Então, é melhor você terminar o que já está quase pronto, porque você libera recurso, você libera tempo e você libera staff para cuidar daquilo que precisa de muito mais construção. Então, essa figura do lado eu tirei da última apresentação da IFRS Foundation, é Environmental First, but not only. Ou seja, o social e a governança não estão fora do programa de trabalho, eles simplesmente estão cedendo a prioridade que os efeitos climáticos merecem. Com isso, nós temos muita probabilidade do sonho meu e o pesadelo do professor Nelson se tornar realidade. Relato integrado tem que ser mandatório ou vai continuar a ser voluntário? Com a IFRS Foundation normatizando, a tendência é que ele se torne mandatório e num período muito curto de tempo, porque a IOSCO está por trás desse incentivo, eles já têm credibilidade para fazerem normas contábeis, então é claro que um regulador muito mais facilmente vai aceitar um standard feito pela IFRS Foundation do que por um outro entidade qualquer. E isso se demonstra nos pronunciamentos das principais entidades do mundo, como a IOSCO e como o próprio G7. Começamos com o clima, o Parlamento Europeu incentiva isso, dizendo que não precisamos regulamentar relatório de sustentabilidade. A CVM já deu um passo nesse sentido, recepcionando a OCPC 09, que não torna relato integrado mandatório, mas diz que se uma entidade for elaborar relatos integrados, deve usar o framework do relato integrado como base, e isso é um caminho para que a gente consiga um outro passo, que é a auditoria, a asseguração desses reportes, que vão emprestar, então, credibilidade o suficiente para que isso se torne instrumento de decisão. É claro que juntos podemos fazer isso de forma muito mais concreta, precisamos melhorar a educação, embutir conceitos éticos e inovação, não ter medo de errar, e a tecnologia tem um papel extremamente importante aí, porque você está trazendo informação narrativa para os relatórios. Se você não tiver rastreabilidade disso, fica mais complicado assegurar depois. E, principalmente, e aí a minha gratidão ao professor Kassai e ao Neckman, precisamos estimular pesquisas acadêmicas nessa área, porque a gente acredita que relato integrado é bom, e a gente precisa de pesquisas que nos ajudem a provar isso. Desculpem ter ultrapassado o meu tempo, mas sou muito grata à oportunidade de compartilhar minhas ideias com vocês nessa tarde. Vânia, muito obrigada, como sempre, aprendendo coisas e trazendo novidades para nós. Enquanto a Vânia falava, professor Nelson, eu me lembro daquele artigo cujo título você me ajudou a colocar no artigo que fizemos juntos, de Triple Bottom Line. Não sei se você lembra do título, mas era Triple Bottom Line, Should the Standard Setters Step In? Deveriam os reguladores se meterem com isso? Olha lá como é que em 2007, 2008, a gente já estava pensando nessa questão, né? É verdade. Então, bem interessante. A dúvida continua, né, Vânia? Deveria ser mandatório ou voluntário? Hoje eu escutei uma expressão do Marcelo Barbosa da CVM, muito interessante, dizendo o seguinte: para a gente ter cuidado, quer dizer, todos devemos ter cuidado com a sobre-regulação, né? Que a regulação é em excesso, aí sim, né? Mas achei muito interessante. Bem, gente, vou então passar a palavra para a Sônia, para a Gláucia, que saudade, para a Elise, todas vocês, um prazer revê-las. E passo a palavra para vocês, não sei exatamente como é que vocês se organizaram para falar, também podem fazer no formato de mesa, se vocês preferirem, fiquem à vontade, tá? Obrigada. Muito
Obrigada, Yara. Eu vou pegar aqui primeiro, depois eu passar para a Gláucia. Primeiro, super prazer estar com vocês aqui. Professor Kassai, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra participar aqui de mais uma conferência internacional, então a gente sabe a importância que tem esses fóruns. Cumprimentar a Vânia, querida, sempre bom te ouvir. Professor Nelson, que alegria encontrá-lo. Eu estava ouvindo aqui o professor Nelson e me lembrei quando a gente organizou a vinda do board do IRC para o Brasil, em nome da Bolsa, fizemos aquele roadshow com todas as entidades, né, Vânia, BNDES incluído, todo. Incrível poder fazer parte e estar com vocês, que são pioneiros e líderes aí do relato integrado. Então, muitíssimo obrigada. Muito bom, eu estou aqui hoje, né, Sônia Consiglio Favaretto, eu sou chair do Conselho Consultivo da GRI Brasil, é em nome dela hoje que eu falo, obrigada por abrir novamente um espaço para a GRI, poder continuar colaborando e a gente somando os esforços, né, nessa jornada, que é disso que a Vânia falou o tempo todo, e a missão do Conselho Consultivo da GRI no Brasil é apoiar estrategicamente a operação da GRI, né? Uma das principais missões, funções, a Gláucia, que é aí a comandante, a diretora executiva da GRI no Brasil, vai falar isso em detalhes, mas a gente trabalha muito para melhorar a qualidade da informação ESG que é publicada, né? A gente avançou já muito na questão de publicar essas informações, que já foi, né, um desafio que vencemos há alguns anos, e estamos, e seguiremos ainda, claro, por um bom tempo, e é natural que assim o seja, pela qualidade dessas informações. E aí, na verdade, que tipo de qualidade, né? Qualidade sempre é um pouco subjetivo, mas a gente tem aqui uma questão fundamental, que é o link com a criação do valor financeiro e econômico destas informações, né? É assim que a gente entende que vai, de fato, gerar um novo modelo econômico, por isso que eu até brinco, não, quer dizer, eu uso EESG, né? Eu ponho o E do econômico na frente do ESG, porque a gente tem que pensar tudo junto. E na minha vida aí toda de executiva, eu sempre disse que a gente corria atrás dos diretores financeiros, dos contadores, dos relações com investidores, né, de todos vocês, porque são o mainstream, é por aí que a gente vai fazer a mudança na minha visão, né? Então, nós temos que estar mais do que juntos, mais do que nunca juntos e construindo isso. A Yara falou no início na questão do boom do ESG, né? Eu digo que é a sigla mais famosa das galáxias atualmente, né? Que bom, eu também uso muito nas redes sociais uma hashtag Vivi para ver, né? Vivi para ver este momento acontecer. Infelizmente ele veio pela dor, quer dizer, ele já vinha, né, de muito interesse do investidor, muito fortemente de 5 anos para cá, e a pandemia, pela dor, a gente percebeu aí que as questões sociais, ambientais, de governança são absolutamente conectadas, né? A questão social, de saúde, relacionada ao meio ambiente, colocou a economia em lockdown. Então, a gente chegou nesse momento em que temos que construir esse novo modelo, essa nova forma de operar, de pensar, de se comportar, né? Ontem saiu um artigo meu no Valor Econômico, em que eu disse que não dá mais para deixar para os netos e netas resolverem o problema do aquecimento global e todos os outros, né? Não dá. Se alguém pensou assim em algum momento, chegou a hora de rever o conceito. E aí eu vou terminar, na verdade, só queria realmente agradecer em nome do Conselho Consultivo da GRI Brasil. Eu queria terminar com uma frase que eu tenho usado muito, do Vitor Hugo, que ele diz que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou, né? E eu não tenho a mais vaga dúvida de que o tempo da sustentabilidade do ESG, melhor ainda, o tempo de um novo modelo chegou. Então, muito obrigada novamente pelo convite. Vou passar para a Gláucia e a gente continua aqui nesse ótimo evento. Muito obrigada. Oi, Sônia. Muito obrigada, Sônia. Obrigada, professor Kassai, professora Yara, Vânia, professor Nelson, que estão aqui, né? Uma boa tarde, né? Muito bom ouvir vocês. Sônia, um agradecimento em público por todo esse trabalho de orientação que você tem dado para a GRI aqui no Brasil por meio do Conselho Consultivo. Muito obrigada. Obrigada, Elise, pela presença. Você é estrela da nossa sessão aqui, né? A sessão que a gente falou, bom, GRI, né, e relato integrado, acho que assim,
o que mais que precisa? É evidência de que funciona, né? Então, esse trabalho que você desenvolveu, ele vai nessa linha, e a gente também está nesse esforço, né? Lógico que a gente tem, né, como a Vânia falou, uma foto maior de tudo, e realmente, eu acho que em todo esse cenário, né, a mensagem que eu quero deixar aqui é que a GRI apoia em 1000% todo esse movimento do IFRS, da criação do Value Foundation, né? E a GRI continua, né, no seu objetivo, que sempre foi, aliás, estamos até revisando, né, nós vamos lançar agora as normas universais revisadas, em que a gente reforça, né, a nossa perspectiva de vários stakeholders, né, e também a perspectiva de assim, quando a gente pensa, né, eu sempre falo, quando eu estou explicando para as empresas, qual é a pergunta das iniciativas, né? Então, quando a GRI entra numa empresa, ou, né, ou se a empresa quer utilizar a metodologia GRI, a pergunta que a metodologia faz é, empresa, qual é o seu impacto, tanto positivo quanto negativo, né? Você trabalha já com elas? Você pode ser transparente em relação a elas? Né? E aí eu falo assim, olha, o relato integrado, ele trouxe um pragmatismo para essa discussão do relato, porque primeiro que eu acho que é por responsabilidade o seu relatório deve ser integrado, porque o dinheiro que você está operando é do investidor. Se é do investidor, você tem que prestar conta, você não pode simplesmente dizer que você implementou um trabalho de gestão integrada, de sustentabilidade, e não contar de que maneira que aquilo está impactando na criação de valor financeiro ou econômico, na verdade, né? Então, acho que é uma questão de responsabilidade, né? E aí eu falo, olha, o relato integrado é nessa pergunta, eu acho que principal, né? E a pergunta do SASB é: quais são os itens materiais, então, do ponto de vista de impacto na criação de valor financeiro e valor econômico? E aí o SASB fez o exercício para 77 setores e definiu, né, temas, né, claro, uma referência, né, para a gente utilizar no processo, porque a GRI ela é uma metodologia que fala assim, empresa, entenda qual é o seu impacto e faça a sua materialidade. E aí a gente veio com um exercício do SASB facilitando esse caminho. É claro que a gente tem que fazer uma adaptação, né? Materialidade não é preto no branco, né? Então, materialidade ele difere de empresa para empresa até dentro de um mesmo país, né? Porque a inclusão racial tem uma perspectiva em Salvador e outra perspectiva em Curitiba, por exemplo, né? Então, assim, são questões, né, que agora acho que a gente está chegando no nível de maturidade, né, desse aprendizado que está sendo muito interessante. Eu estou muito contente com a atração que esse assunto está ganhando, né? E aí, assim, eu queria só, né, no geral, o que está acontecendo, né? A GRI, como eu disse, está revisando as normas universais para reforçar a questão do impacto e trazendo mais a questão dos direitos humanos, né, para dentro das normas universais, né? A GRI também começou nesse processo de ESG ir para o mainstreaming, está apoiando o EFRAG lá na União Europeia no processo de criação de relatos ESG ou formatação. E o que está batendo bastante lá é a questão da dupla materialidade. Não é um aspecto que eu gosto de falar, porque já deixa todo mundo confuso, mas a ideia é entender o que é impacto da empresa e o que é impacto na empresa, né? Então, eu acho que são aspectos que o EFRAG, né, está trazendo, e também reforçando o uso das metas baseadas na ciência, né, que eu acho que é uma questão bastante importante e pragmática, acho que tem que ser desse jeito, né? Aqui no Brasil a gente vem trabalhando, né, junto com o Conselho Consultivo, né, e com a orientação desse conselho maravilhoso que se formou, no sentido de dar significância para esse processo ESG nas empresas, né? Então a gente não quer que a empresa faça ESG por fazer, porque isso é tempo, né, é recurso, né? Mesmo que você não contrate ninguém, você gasta horas de trabalho e é tempo e custo. Então, assim, acho que tudo isso tem uma conta ali na contabilidade, né? Então, a gente vem trabalhando nesse sentido, no processo de fortalecimento também das áreas de sustentabilidade, porque ainda é uma área frágil,
nas organizações, e esse aspecto de mostrar como que todo esse trabalho embaixo do iceberg, Vânia, cria valor, protege valor, né? Eu acho que é importante, então isso tem que ficar na ponta da língua para esse pessoal. Então a gente tem feito esse trabalho e também tem trabalhado no sentido de fazer com que a comunicação flua, né, entre as áreas, né, mas também entre níveis hierárquicos diferentes, inclusive eu acho que principalmente conselho de administração, né, que pensa na estratégia, né, porque em 2019 acho que a gente teve uma ocorrência muito chata em janeiro, né, e aí eu comecei a questionar como assim isso acontece numa empresa que tem um conselho dessa qualidade. Eu conheço o pessoal de sustentabilidade que trabalha com isso, é um pessoal muito sério, né, e aí eu fiz uma pesquisa com conselheiros e com áreas de sustentabilidade e a gente viu que não havia uma comunicação e que onde tinha uma boa comunicação tinha uma boa performance, um bom desempenho nas empresas, né, para esse assunto. Inclusive uma das pesquisadas, por exemplo, agora fez aí a emissão de Sustainability Linked Bonds, né, para captar recursos com bastante sucesso. Então, e a diferença nessas empresas era a presença de um comitê de assessoramento formal do conselho de administração, né, que ajudasse o conselho de administração para esse assunto, né? Então, acho que a gente viu isso, a gente entendeu que isso era um ponto-chave, e aí a gente isso foi em 2019, em 2020 a gente continuou trabalhando com isso e a gente criou um manual chamado Guia para Comitês de Sustentabilidade, né, com o objetivo de fazer com que o assunto ganhe significado dentro da empresa, ganhe importância, né? Então, nesse esforço que a gente tem ido, né, acho que a GRI, embora, né, estivesse aqui antes, eu acho que ela se valeu muito da presença do relato integrado, porque trouxe esse pragmatismo para a discussão. A gente está falando de negócios, a gente está falando de empresas, então não tem como falar de outro jeito, né? A gente tem que falar de criação de valor. Mas, por outro lado, eu também tenho que agradecer, em nome da GRI, as instituições que estavam aqui. Por exemplo, o IBASE já estava aqui tratando desse assunto, né? E que remonta toda uma discussão da Rio 92, a Eco 92, o acidente da Exxon Valdez, enfim, nessa mesma esteira nasceu o Instituto Ethos, criaram os indicadores Ethos, o IBASE criou o modelo de relato deles, né? Mas tinham outras instituições que, quando eu olho para o cenário e vejo como que a GRI está ganhando, né, e está conseguindo ganhar essa importância, esse significado, né, além do relato integrado, eu também tenho que agradecer o pessoal da Fundação Nacional da Qualidade, ao pessoal da B3 com o ISE, sabe? Eu acho que o ISE, ele teve assim, um papel fundamental no fortalecimento dessa discussão, né? O Ethos, o IBGC, porque o S e o E não são nada se não tiver o G, né? Então, acho que o IBGC tem um papel muito importante e eu queria só deixar registrado esse agradecimento que eu tenho mesmo, do fundo do meu coração, a essas instituições que estavam aqui já. Então é isso, eu queria passar a palavra para a Elise também, né, que fez um trabalho sensacional e que é o próximo passo, viu, Elise? A gente vai ter que mostrar para que veio o ESG, né? Então, eu acho que você está trazendo essa discussão que eu acho que a gente tem feito um esforço nesse sentido com o trabalho que a gente está fazendo com o Conselho, que é a lista das empresas transparentes, que é uma referência, né, de empresas que têm um bom desempenho no relato, mas isso ainda é um negócio que vai sair. Então, esse foi só um spoilerzinho, e eu acho que o seu trabalho é na mesma direção. Muito obrigada pela presença e por aceitar o nosso convite. Obrigada. Muito obrigada, Gláucia. Muito obrigada pelo espaço. Eu fico muito feliz de estar participando dessa discussão com pessoas que eu admiro muito, né? E poder apresentar um pouquinho dos resultados da minha tese.
Vou compartilhar aqui. Eu acho que ficou bem mais fácil para mim comentar sobre a hipótese e tudo com a introdução de vocês. Deixa eu ver se vai funcionar. Então, eu vou apresentar, né, o que eu estudei sobre a relação de relato integrado e o custo de capital das empresas. Então, essa discussão de esperar uma diminuição no risco das empresas, né, uma diminuição no custo de capital, ela vai estar associada à incorporação dos princípios do relato integrado e também de toda essa mudança na gestão que a gente está esperando, tanto da iniciativa do relato integrado, quanto do esforço do GRI, quanto de várias outras iniciativas que elas vão conjuntamente, né, trazendo essa motivação e também essa pressão para as empresas incorporar essas questões no modelo de negócios dela. Então, a gente vai esperar uma redução do custo de capital por causa, efetivamente, da implantação do pensamento integrado, que já foi comentado aqui. Então, uma efetiva mudança no processo de tomada de decisão interno da empresa, de uma forma, né, de múltiplos capitais, considerando os recursos utilizados e os impactos da empresa, né, financeiros e pré-financeiros, não financeiros, e esse olhar de longo prazo. Então, está se preocupando com esse resultado que a empresa vai ter no longo prazo, a criação de valor de longo prazo, e isso é esperado que vai haver a alteração em todo o processo de gestão e de mitigação de riscos. Então, a Vânia já comentou anteriormente que a gente vai esperar uma redução da simetria de informação, e a gente vai ver uma diminuição de riscos atrelada a tudo isso muito grande, né? Por você estar diminuindo a diferença entre conhecimento da gestão e de usuários externos, né? E a melhora nas práticas de gestão, mitigação de riscos, esse pensamento de longo prazo, especificamente. Na tese, era importante também explorar outras questões, como, né, nós discutimos vários fatores institucionais que podem influenciar essa relação. Os resultados mais fortes, na verdade, foram relacionados a enforcement. Eu estava olhando empresas que adotaram o relato integrado voluntariamente, mas uma das questões mais importantes de ambiente institucional era a questão de força de lei. Ambientes institucionais que tinham uma força de lei mais forte, então houve uma influência na adoção, no efeito da adoção do relato integrado. A nossa hipótese, ela está baseada, então, nas práticas das empresas, elas estarem mais propensas a implementar de uma forma efetiva em países onde o ambiente institucional é assim, e também que a existência de mecanismos de punição na ocorrência de alguma informação inadequada, também serem mais ativos, né, nesses ambientes. Então, por isso que a gente estava olhando nessa perspectiva. Nós também analisamos a possibilidade de não haver uma redução no custo de capital. Então, será que toda essa iniciativa, toda essa mobilização das empresas, ela realmente vai gerar um efeito? Ou vai ser uma adoção apenas pro forma, que não vai ter informação adicional, ou não vai ser útil, né? Ou se houver a adoção do relatório, vai lá, contrata uma consultoria, eles fazem um relatório maravilhoso, né? Mais um relatório, e não haja uma mudança no processo de tomada de decisão.
E uma outra alternativa de não haver essa redução de risco seria a complexidade das informações. Como a gente está trazendo, né, teve autores que mencionaram que apresentar todas essas informações que precisa de um conhecimento, né, interdisciplinar, você está mostrando questões muito complexas, né, no mesmo espaço, mostrando as interdependências entre os capitais, entre os impactos, então talvez tornasse isso tão complexo que não fosse percebido, né, a redução de risco. Então, a gente explorou, né, essa questão de pesquisa dessas relações, e aí, para fazer isso, eu utilizei um modelo baseado no DIF-INDIF, que é efetivamente tentar isolar o efeito como se fosse um experimento natural. Então, eu vou ter um grupo de empresas que adotam essas iniciativas, né? Mas se eu olhar ao que aconteceu com essa empresa que adota essa iniciativa antes e depois da adoção, eu corro o risco de ter alguma característica na mudança do tempo que ocorreu com aquelas empresas e que não necessariamente são de relato integrado. Aí, se eu olhar as empresas que adotam relato integrado em comparação com outro grupo de empresas que não adotam, eu tenho o risco de ter alguma característica específica daquelas empresas que adotam relato integrado ou do outro grupo que vão justificar essa alteração no custo de capital, que não necessariamente é o relato integrado. Então, eu fiz a comparação dos dois. As empresas que adotam, né, com um grupo de controle muito parecido com elas, e também a comparação antes e depois da adoção, para tentar eliminar outros efeitos e tentar ver especificamente o impacto da adoção de relato integrado no custo de capital. Então, foram usados vários controles de empresa, controles de país e de setor para tentar efetivamente isolar o efeito da adoção. Eu usei como medida de custo de capital o CAPM, e aí eu fui construir então a minha amostra. Eu peguei um grupo de empresas, né, um grupo de empresas que estavam lá na base de dados do IRC. Então, 223 empresas que eu consegui as informações que eu precisava para os testes eram especificamente do IRC. Mas como eu sabia que existiam empresas brasileiras que adotavam relato integrado e não estavam naquela base, então eu busquei outras alternativas também para ter uma amostra mais completa e mais robusta de como que estão as práticas no mundo, né? O GRI, então, eles têm uma base de dados de sustentabilidade que eles me concederam, né, para executar a pesquisa, e lá eles também classificam as empresas de GRI que apresentam as informações integradas. Exclusivamente nessa base foram mais 420 empresas identificadas, e eu fiquei com uma amostra de 643 empresas internacionais que estavam adotando até 2017. Então, são empresas, na sua grande maioria, que adotam GRI, né? E, então, eu passei para o passo de achar aquelas empresas para eu comparar, né? O meu grupo de controle do meu experimento. Então, eu busquei informações de 287 mil observações na base, para fazer um teste chamado Propensity Score Matching e achar empresas que fossem parecidas em questão de setor, tamanho e alavancagem. Então, eu fiz esse cálculo, né, do PSM e eu fiquei com uma base final de mais de 20 mil observações do ano de 2010 a 2017 para fazer a análise do custo de capital. Então, os resultados, eles foram consistentes. Eu estou apresentando aqui da amostra total.
Então, são 640 empresas, mais ou menos, ao longo desse período, mas os resultados foram consistentes, tanto para a base, que eu olhei só para as empresas do IRC, e também olhando só para as empresas que estavam catalogadas no GRI. Os resultados mostram que existe uma relação negativa, então a adoção voluntária de relato integrado está relacionada com uma redução no custo de capital. Isso é consistente quando eu incluo controles de setor, controles de país, né? Mas quando eu analiso as empresas que estão num ambiente de alto enforcement e baixo enforcement, eu vejo que existe uma redução nos dois, né? Há uma redução no custo de capital nos dois ambientes institucionais, mas no de alto enforcement é maior. E aí, então, fica uma reflexão que existe essa diferença, né, institucional, que ela vai necessitar, então, de outros mecanismos nesses ambientes como o Brasil, que tem baixo enforcement, para a gente conseguir ter um resultado mais efetivo, né, dessas práticas e ver efetivamente os investidores incorporando essas informações e vendo que essas empresas elas têm um menor custo e um resultado, né, de longo prazo, um processo, né, entender o processo de criação de valor de longo prazo das empresas. Uma das coisas que eu acho que é interessante comentar que né, com a OCPC 09 a gente já vê que no Brasil está se pensando em questões para aumentar a credibilidade das informações, solicitando a asseguração e já tentando né, redirecionar essas questões que estão presentes aí devido ao nosso ambiente institucional, então podem ajudar nessa iniciativa. Mas com os preparadores, os reguladores têm que se preocupar em criar mecanismos para dar suporte, né, para que as empresas brasileiras elas consigam atingir esse objetivo do IRC, que é prover informações para os provedores de capital para melhorar a eficiência da alocação de recursos, né? Então, com certeza, né, a asseguração faz parte disso, é um passo, mas é necessário pensar em outras estratégias para que a gente tenha mais benefício econômico, que é o potencial que a gente vê nos países com alto enforcement. Eu tentei fazer uma apresentação breve, mas eu vou ficar à disposição também. Elise, muito obrigada. Realmente você fez um milagre, porque é muita coisa para se falar e bem complexo para se falar num período de tempo tão curto, mas eu digo a todos que estão assistindo também que procurem a professora Elise para ela passar mais informações, para ela passar o link da tese dela, né? Para a gente ficar mais a par do que fez. Eu fiquei pensando, enquanto você fazia a sua apresentação, fiquei aqui pensando que uma pesquisa que está faltando, não sei se estão fazendo ou se já soltaram recentemente, seria o determinantes da adoção do relato integrado, né? Porque a gente já está vendo agora que tem alguns benefícios, mas o que será que tem ajudado as empresas a adotarem, e as empresas que não adotaram ainda, qual seria a cenourinha, qual seria aquele fator que seria o determinante para finalmente essas empresas alcançarem ou aderirem ao modelo relato integrado. Super interessante. A Gláucia estava trazendo novidades aqui para nós no chat, falando que a China também já está aí com as informações ESG como obrigatórias. Enfim, tem muita coisa acontecendo, como falamos desde o início. Eu vou passar, então, a palavra para o João Mangabeira, da Embrapa, que vai falar um pouquinho para nós sobre
indicadores multicriteriais aí, enfim, seja bem-vindo e estamos aqui, então, dando continuidade. Obrigada, João. Obrigado a todos, obrigado, professor Kassai, pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Opa, então, muito obrigado mesmo, conhecendo vocês. O professor Kassai eu conheço de longa data. Eu vou apresentar para vocês uma abordagem diferente do que vocês analisam, mas focado mais, pensando para a área rural, é óbvio, né? Eu trabalho na Embrapa por muito tempo, e principalmente voltada para os jovens. O que é que eu vou tentar compartilhar com vocês? Se eu não conseguir, o professor Kassai, uma apresentação, mas se eu não conseguir, professor, eu não sei se está aparecendo para vocês aí. Está aparecendo? Sim. Tá. Então, eu vou trabalhar um pouquinho e falar como que esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu falo por mais de quase 30 anos, e, na verdade, eu trabalho com socioeconomia, tenho formação de agronomia, mas trabalho com socioeconomia, principalmente na Amazônia. E o enfoque nosso, como a Embrapa, ela foca muito em sistema de produção, em levar o sistema de produção agrícola para que tenha sustentabilidade do ponto de vista econômico, ambiental e social, mas o que a gente vem tendo no momento é a juventude indo embora. A minha preocupação maior é essa. Então, o enfoque que eu vou trabalhar e mostrar para vocês, onde a gente poderia depois trabalhar o conceito maior aí, como integrar essa sustentabilidade agrícola com o GRI, o ESG, que é o foco do momento. Eu acho que tem muito espaço para isso, o professor Kassai tem me apoiado muito nesse contexto, e como a gente pode trazer inovação desses conceitos de sustentabilidade multicriteriais, porque principalmente para a área agrícola, não sei para a área de vocês, ele é uma caixa preta, ninguém sabe como é que é gerado os indicadores, os critérios, como que são agregados, que modelo de agregação possa ser agregado e, ao mesmo tempo, que ele possa ser utilizado para os jovens, né? Que os jovens possam entender e internalizar esses indicadores e que possam usar no dia a dia. Tá? E tem a inovação aí maior, que é essa questão também de como chegar no GRI e o ESG através dessa nova abordagem de sustentabilidade multicriterial, que é a inclusão digital. Como transformar isso tudo digital, que o jovem hoje praticamente, eu até brinco, o jovem, até os índios usam, eu trabalho bastante na Amazônia, eles trabalham com gel. Né? O gel, usar um celular, já é gel, tem uma localização. E como usar esse ferramental para que eles possam, no primeiro momento, a priori, conseguir realizar uma análise, um diagnóstico da sua sustentabilidade multicriterial, tá? Que eu vou apresentar rápido, se o tempo der, porque vai estar muito curto. Então, a nossa equipe está aqui, o professor Kassai tem contribuído nesse projeto do Fundo Amazônia, e o Júlio Campos também, que faz parte aí do nosso grupo. Por favor, se você não estiver enxergando, pode falar. Eu vou tentar abordar esse projeto que foi financiado pelo Fundo Amazônia. Eu sempre brinco Amazônia, porque a Amazônia, no contexto que a gente trabalha, eu trabalho há 30 anos na região, ele é super importante, não só para manter a floresta em pé, mas conservando e produzindo. E para que se possa fazer isso, a gente precisa trabalhar de forma coletiva, ou seja, na cooperativa e associação, principalmente pequenos produtores, que para você manter o custo mínimo de manter a floresta em pé, você precisa ter escala de produção em forma cooperativada ou de associação, e para isso o indicador prioritário, eu vou falar na frente, é o indicador de governança. Tá? Então, esse projeto do Fundo Amazônia, a gente teve 7 oficinas em 2017, depois mais 8 oficinas de campo levantando os principais problemas que pudessem direcionar a nossa pesquisa, eu voltando mais para a área socioeconômica, fizemos 4 testes de campo, e usamos um modelo de critérios e indicadores, a geração desses critérios e indicadores nessas oficinas, usando o método de painel, técnica de painel, construtivista participativo, junto com o público-alvo, com os alunos, professores, técnicos, pesquisadores. O professor Kassai participou no início, lá na Embrapa com a gente, para a gente mostrar um pouquinho como é que a gente ia trabalhar nesse projeto do Fundo Amazônia. E lá na técnica de painel, a gente fazia uma defesa de alguns indicadores que a gente achava chave, usando um método dialético aí de Tésio, e eles levavam para o grupo
se reunia e, através da ANTIS, aceitava ou não esses indicadores, e depois a gente fazia uma síntese desses indicadores. Tá, ok? Eu vou passar rapidinho, mas o que é que mais a gente tem detectado? O que é que diagnosticou bastante para a gente nessas oficinas? É a juventude, êxodo rural, a inexistência e monitoramento de sensoriamento remoto em tempo real, imagens de satélite, drones. Hoje, para quem trabalha com na verdade, quem trabalha com títulos verdes, segunda opinião, isso é fundamental, principalmente quem trabalha com crédito de carbono. Tá? Eu acredito muito que o sistema de acreditação de carbono possa ser ser viável através do sensoriamento remoto, e não visibilidade, transparência e rastreabilidade das ações e políticas públicas que estão sendo feitas no campo. Tá? Por isso, eu vou tentar, não sei se o tempo vai dar, mas mostrar todo o método, mas o que na verdade a gente fez? A gente fez uma síntese de critérios e indicadores, eu vou apresentar para vocês. O método, ele tem que hierarquizar esses critérios e indicadores. Por que hierarquizar esses critérios e indicadores é importante? E como hierarquizar e gerar peso? No geral, a maioria, principalmente para a área agrícola, a questão da geração de peso, ele é mais feito para a academia, mas ele não capta o sentido do peso e a hierarquia desses indicadores com o público-alvo. A gente mostrar um pouquinho o método, como é que a gente fez isso, né? Tentou simplificar esse método para uma linguagem mais simples, e aí é tentar transformar, esse projeto é tentar transformar o critério de sustentabilidade ou multicriteriais de uma forma complexa para mais simples. Como foi feito esse cálculo multicritério e alguns exemplos do questionário geodigital que vai ter feito, que a gente elaborou. Bom, primeiro critério foi o critério de governança. Por que um critério de governança? Nós tínhamos na Embrapa, por muito tempo, mais de 15, 20 anos, que a gente vem analisando projetos nossos, puramente por critério ambiental, critério social, critério agronômico, critério econômico, e alguns projetos nossos faliram. Mesmo eles tendo um critério econômico muito bom, critério agronômico produzido de forma adequada, com boa produtividade, um critério social muito bom, eles também trabalhando com os filhos, tá? E critério ambiental também adequado, era orgânico, agroecológico, preservando o meio ambiente, mas eles quebraram. E por que quebraram? Então, a gente está entrando agora, e agora que a gente está querendo, nos aproximando aí do NECMA, com o professor Kassai, para gerar alguns indicadores de GR e USG, através do grupo de governança, para analisar esses processos e melhorar nossos índices de sustentabilidade. Bom, e aí a gente começou, sintetizamos aqueles 5 critérios e depois sintetizamos os indicadores de desempenho. Tá? Então, o indicador de desempenho de governança, nesse processo, ele foi o primeiro indicador de organização social. Eu não vou entrar em detalhes ponto a ponto, senão a gente não vai ter tempo, mas é um indicador principalmente de organização social, se eles participam ou não de organização social, principalmente de forma de associação cooperativa, é primordial para gerar escala e conseguir colocar o produto no mercado com melhor qualidade. O exercício de liberdade de expressão, é primordial isso. Se ele não tem, se ele não consegue se expressar na associação, na comunidade ou na cooperativa, ele não consegue mudar e consegue trabalhar a gestão tanto da sua propriedade como a gestão da cooperativa. A cooperação, confiança ou convivência dentro da comunidade. Tá? Isso aqui é primordial, foi um indicador-chave. Isso aqui. Quem está com esse bom indicador tem uma boa governança. A transparência na gestão da organização social e equidade. A equidade aqui é primordial, principalmente para as mulheres e para os jovens. Tá? Porque se não tem distribuição dos benefícios, tanto na unidade de produção individual ou coletiva na cooperativa ou associação, a tendência da juventude é ir embora. Tá? Ao mesmo tempo, eu vou passar ambiental, a disponibilidade de água para o consumo, diversidade de espécies cultivadas pelo agricultor, isso é muito importante na Amazônia, não vou entrar em detalhe porque a gente não tem tempo, o cumprimento da legislação ambiental, a destinação dos resíduos sólidos domésticos, proteção do sistema de cultivo, passagem por espécies exóticas nativas e percepção da biodiversidade faunística. Cada ponto desse
é uma tese praticamente de mestrado e doutorado individualmente, né? Mas coletivamente agregado, ele gera um indicador importante para analisar o desempenho da sustentabilidade. Tá? Ao mesmo, a parte de saúde, indicador social, é acesso ao sistema de saúde, educacional, infraestrutura, sucessão, a continuidade das atividades, a percepção dos filhos continuarem e o acesso aos meios de comunicação. Os indicadores econômicos, bom, aí é um outro problema, né? É um mundo à parte. O mundo rural, principalmente o mundo rural na Amazônia, ou na Amazônia como um todo, ninguém faz contabilidade. Tá? Então, e tem só as contabilidades, geralmente, nas cooperativas ou associações por obrigação. Então, como tirar essa informação de forma simplificada, principalmente com o agricultor, o filho do agricultor, de nível médio? Então, a gente gerou indicadores simples, eu posso até mostrar depois, quem tiver interesse, logo, logo vai sair um guia metodológico desse trabalho nosso, daqui a um mês praticamente está sendo publicado, e a gente levantou alguns indicadores econômicos de uma forma bem simples, que eles possam responder. A renda de alto consumo, que é uma renda não monetária importantíssima, porque muita gente pergunta como é que ele ganha menos do que, às vezes, o salário mínimo, mas fica no campo, porque tem uma renda não monetária de alto consumo altíssima. Sem isso, às vezes a renda não monetária de alto consumo é maior do que a renda monetária. E não ter essa renda de alto consumo na cidade, praticamente não teria como, vindo para a cidade, no êxodo rural, ele não teria essa renda de alto consumo. Tá? Depois eu explico melhor isso aí, se tiver tempo. A renda de venda de produtos advindo da unidade de produção agrícola, e sim a renda monetária, nível de endividamento, desgaste de um imóvel, a gente não pode falar em depreciação, mas como está o desgaste de imóvel, como é que ele pode quantificar isso rápido para a gente, e renda extra-agrícola. Aqui é Bolsa Família, ou outras bolsas, aposentadoria, se eles têm. Tá? Por favor, vocês estão acompanhando? Sim. Tá. Bom, e os indicadores agronômicos, eu não vou entrar em detalhe, porque é um mundo à parte, e aí, mas assim, a gente tentou transformar na percepção que eles não tenham que fazer levantamento e levar para o laboratório. Eles possam, pela percepção deles, fazer uma pré-análise e ver como é que eles estão, a saúde do solo e a saúde da planta. Tá? Então, isso de forma gel, é que eles possam detectar como é que está, no geral, a unidade de produção dele ou no território onde ele está inserido, como é que está o nível da saúde do solo, o nível da saúde da vegetação. Bom, e aí vem a questão de hierarquizar os critérios de indicadores. Tá? Como fazer isso? Tá? A gente usou um método swing, é um método português, um método bem simples de usar, porque na maioria, através de decisores chaves, a gente pegou os indicadores econômico, agropecuário, agronômico, ambiental e social, e através desse método, eu vou passar, não vou nem entrar em detalhes, a gente chegou nesses indicadores. Qual foi o primeiro indicador importantíssimo que os decisores, pelo ponto de vista deles, chegaram? A governança. Por que governança? Por incrível que pareça, até para a gente na Embrapa, o agronômico foi em 5º lugar e o econômico em 4º. Muita gente pode perguntar, mas eles estão ganhando dinheiro, pode estar sustentável. Não tanto. Na Amazônia, se a governança na escala de produção não estiver adequado, de acordo com o ambiental e o social, não tem o econômico e não tem o agronômico. Isso foi uma surpresa para a gente, tá? Porque a gente imaginava o contrário. Tá? O econômico, o agronômico, o social, o ambiental e a governança. Mas da percepção deles, isso aqui é mais importante. Foi através dos decisores locais que definiram isso aí. Tá? Aí a gente usou o método, fez a normalização, eu não vou entrar em detalhe. Quem quiser depois a gente pode colocar isso para discussão depois em outro momento. Mas, na verdade, o que é o índice multicritério de sustentabilidade? É o indicador de desempenho de governança vezes o peso. Indicador de desempenho ambiental vezes o peso, indicador de desempenho social vezes o peso, indicador de desempenho econômico vezes o peso e agronômico vezes o peso. E aí a gente gera escala. Gera escala, sai um gráfico, aqui, infelizmente não dá para mostrar, aqui o tempo é muito curto, mas através do gráfico, e ele pode agregar e desagregar. Se ele está no nível excelente de sustentabilidade, ele pode requerer, se a comunidade está bem organizada e está todo mundo com esse nível excelente de sustentabilidade, pode requerer aí um título verde, pode requerer uma prática de melhor desempenho. Mas se ele está pouco sustentável e insustentável, ele pode desagregar e ver onde ele está ruim.
e onde ele pode melhorar, e que esforço ele tem que fazer para chegar no nível de sustentabilidade e o nível de excelente de sustentabilidade. Tá? Eu procurei colocar um critério bem simples, com a métrica 1, não sei se vocês estão enxergando aí, bem pequeno, métrica 1, métrica 2 e métrica 3. O agricultor, o filho do agricultor, na participação social, tem uma pergunta e ele só tem que marcar de forma no tablet ou no celular, ele marca ou a métrica 1, a métrica 2 ou a métrica 3, e assim ele vai preenchendo o questionário digital. E no final ele tem, em tempo real, ou se ele está offline, ele vai num local onde ele pode estar online, e aí já sai para ele em tempo real, não precisa os técnicos analisarem, geoprocessar e trazer essa informação, ele já recebe no WhatsApp dele o índice de governança, como é que ele está, o índice separado do indicador ou agregado de forma geral. Então, eu tentei ser bem rápido para aproveitar o tempo, não sei como é que está o tempo ainda, o professor Kassai me falou que eu teria mais algum tempo, mas eu vi que prolongou mais o tempo do que eu imaginava, né? Mas é basicamente isso. Eu gostaria de agradecer e estar aberto à discussão e ver como no futuro, no núcleo do NECMA, esses indicadores para a área rural, de forma geral, possam ser integrados no relato, no ESG, que possa facilitar esses jovens a não só ajudar o pai a fazer a manutenção do sistema de produção, mas também fazer a gestão do seu sistema de produção e ajudar as cooperativas e, com isso, poder ter um nível de sustentabilidade mais adequado. Muito obrigado e eu fico à disposição, professor. Muito obrigada. Muito interessante. Eu até gostaria de contar com essa apresentação, se for possível, depois. Vou te escrever, tá, João? Achei isso muito interessante. A professora Solange Garcia, não sei se ela está por aí, mas a gente, há alguns anos atrás, nós fizemos um trabalho usando... Solange Gomes. Oi? Solange Gomes. Garcia. 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 Fizemos um trabalho usando critério multicriterial, perdão, e temos interesse em dar uma olhada nisso aí. Eu também estou com um orientando de doutorado trabalhando sobre a Amazônia, então tudo isso, qualquer informação, quer dizer, conhecimento sobre a área, nos ajuda muito, então vou lhe procurar. Agradeço. Também muito complexo para tão pouco tempo, né? Mas a gente quer pelo menos iniciar os diálogos de todo mundo, né, professor Kassai? Nesse sentido, nós temos aqui duas coisinhas aqui que eu gostaria de ver, não sei se a Bárbara vai conseguir falar bem rapidamente. Parece que a professora Sônia Gomes também está presente, se puder dar um oi para nós, falar das suas, atualizar-nos do que tem feito ultimamente, o que vem desempenhando. Professora, a sua aluna, a Bárbara, ela está por aí? A Bárbara está presente? Olá, estou aqui. Bárbara, você acha que você consegue em 2, 3 minutinhos você falar para nós o que é o seu TCC, o que é a sua monografia? Consigo sim, vamos ver se o computador ajuda aqui. Uhum. Deixa eu só... Consigo compartilhar aqui? É um slide só para vocês acompanharem. Agradecer o convite aqui do professor Kassai, é uma honra estar participando disso aqui, viu, gente? Bom, o tema do meu TCC ele foi sobre similaridade de rates ESG, com foco aqui nas maiores montadoras globais. Então, ele foi motivado aí pela falta de padronização de informação em ESG, e não só no aspecto da falta de padronização das publicações das empresas, mas também pela falta de critério desses critérios utilizados pelo mercado. A gente vê também um estudo limitado na ótica do crédito, a visão normalmente é um pouco mais voltada para o investidor, e também ainda é incipiente aí os estudos sobre o próprio rating ESG. Então, aqui o objetivo do meu trabalho foi verificar se tem alguma comparabilidade esses ratings divulgados pelas agências de créditos. Então, eu usei aqui os relatórios de crédito da Moody's e da S&P. Então, eles divulgam um relatório de crédito. Dentro desse relatório, tem uma parte específica de uma análise qualitativa sobre os critérios ambiental, de governança e social.
eu escolhi aqui as maiores montadoras do mundo de acordo com seu market cap, e elas também tinham como critério ser Rate Investment Grade pelas agências. E aqui, quem das empresas selecionadas ficou a Toyota, a Volkswagen, a Daimler, da Mercedes, a General Motors, a BMW, Honda e Hyundai. Então, foram essas empresas aqui que atenderam aos critérios. Para eu conseguir verificar essa análise, né, para conseguir verificar a comparabilidade entre esses ratings, eu utilizei mineração de dados textuais. Então, eu pego esses documentos, eu faço uma mineração de texto, trabalho com uma estruturação desses dados e transformo esses dados em vetores. E aí, para eu conseguir verificar se eles são comparáveis entre si, eu faço, cada documento vira um vetor, e aí ele faz o cálculo do cosseno da distância desses vetores. Então, cada documento é representado por um vetor. Então, quanto mais próximo, quanto o cosseno é zero, ele me traz exatamente documentos iguais. Quanto mais distante o ângulo aqui de 90 graus, o cosseno aqui é igual a zero, desculpa. Então, aqui a gente vê, ele gera para mim essa matriz, essa matriz aqui de similaridade de cosseno, onde eu consigo verificar que os relatórios, que as análises de rating ESG pelas agências de crédito são pouco comparáveis entre si. Então, os critérios utilizados pelas agências de crédito, eles não seguem um certo padrão, o que ele corrobora para as pesquisas, mostrando essa falta de padronização das informações ESG.